Você já sentiu que estava sendo observado, mesmo quando estava completamente sozinho? E se eu lhe dissesse que esse sentimento pode ser mais real do que você imagina? Em um mundo onde a tecnologia avança a passos largos, a linha entre segurança e terror pode se tornar perigosamente tênue. Hoje, vou contar uma história que revela um lado sombrio e assombrado da modernidade, uma história de terror e horror real que vai arrepiar até os mais céticos. Prepare-se para conhecer Aterrorizados por um Drone, uma experiência perturbadora que começa com um simples passeio na praia e termina em um pesadelo vivo. Se você acha que está seguro, pense novamente. Às vezes, o perigo está no ar, literalmente. Segure firme, porque esta história vai mexer com seus medos mais profundos e te fazer questionar tudo ao seu redor. Era um daqueles dias perfeitos na praia. O sol brilhava alto e o som das ondas era relaxante. Eu e minha namorada, Mariana, estávamos estirados na areia, curtindo a tranquilidade, quando notamos um zumbido estranho sobre nossas cabeças. A princípio, pensamos que alguém estava apenas se divertindo com seu brinquedo novo, mas a sensação de estar sendo observado logo começou a nos incomodar. A presença constante daquele dispositivo pairando sobre nós era perturbadora, como um olho sinistro espiando nossos momentos de paz. Conforme a tarde avançava, o drone continuava a nos seguir, implacável. Decidimos nos mover, achando que poderia ser coincidência, mas ele estava lá, implacável, cada vez mais próximo. A tensão aumentava com o passar do tempo, e eu podia sentir o medo crescendo dentro de mim. Cada vez que olhávamos para cima, ele estava lá, um lembrete constante de que não estávamos sozinhos. A praia, antes um lugar de refúgio, havia se transformado em um cenário de horror, onde cada movimento nosso parecia ser monitorado. Mariana sugeriu que ignorássemos, mas a ideia de sermos vigiados tornava isso impossível. Decidimos confrontar quem quer que estivesse controlando o drone, mas não encontramos ninguém nas redondezas. Era como se estivéssemos presos em um pesadelo. As sombras começaram a se alongar, e a sensação de pavor se intensificava. Não conseguíamos nos livrar da ideia de que alguém, em algum lugar, estava observando cada passo nosso. Foi então que percebemos que aquilo não era apenas um drone comum. Algo muito mais assustador estava em jogo. De volta ao nosso apartamento, a sensação de ser vigiado não nos deixava. Mariana tentava se distrair, mas eu não conseguia tirar da cabeça a imagem daquele drone nos seguindo. O que começou como uma simples tarde na praia se transformou em um pesadelo contínuo. Decidimos verificar nossos celulares, e foi então que notamos algo ainda mais assustador. Fotos nossas, tiradas por aquele drone, começaram a aparecer em nossas galerias. Quem estava por trás disso sabia onde morávamos, e isso era terrivelmente assustador. As noites se tornaram ainda mais aterrorizantes. Sons de passos no corredor, sombras que se moviam sob a porta, e aquele constante zumbido metálico do drone rondando pela janela. O medo se tornou nosso companheiro constante, roubando nosso sono e nossa paz. Uma noite, acordamos com o barulho de algo batendo na janela. Era o drone, flutuando ali, como um predador à espreita. Sentíamos que nossas vidas estavam sendo controladas por uma força invisível e malevolente, um terror que parecia nunca terminar. Desesperados, fomos à polícia, mas sem provas concretas, pouco podiam fazer. A ideia de que nosso perseguidor estava sempre um passo à frente nos enchia de horror. Decidimos instalar câmeras de segurança, na esperança de capturar algo, mas isso só serviu para aumentar a tensão. Cada notificação de movimento, cada sombra registrada pelas câmeras, era um lembrete de que estávamos sendo caçados. O medo e o terror se tornaram nossa nova realidade, e sabíamos que, de alguma forma, aquilo ainda não tinha acabado. Certa noite, decidimos que não podíamos mais viver assim. Precisávamos fazer algo drástico para recuperar nosso senso de segurança. Fomos até um especialista em tecnologia, um amigo de confiança que poderia nos ajudar a rastrear a origem do drone. As descobertas foram assustadoras. O drone estava sendo operado por um software altamente sofisticado, quase impossível de rastrear. A sensação de impotência crescia, e o medo tomava conta de cada canto do nosso apartamento assombrado. Mariana e eu começamos a nos questionar sobre as pessoas ao nosso redor. Quem poderia estar por trás desse terror? O medo se infiltrou em nossas relações, e a paranoia tomou conta de nossas mentes. Cada vizinho se tornou um suspeito em potencial, cada estranho nas ruas, um possível espião. Era como viver em um filme de horror constante, onde o inimigo era invisível, mas sempre presente. A atmosfera de terror era palpável, e nossas vidas nunca mais seriam as mesmas. Decidimos que a única forma de escapar era sair da cidade.
Planejamos nossa fuga cuidadosamente, esperando que isso rompesse a ligação do drone conosco. Na calada da noite, deixamos nosso lar, o lugar que uma vez foi um refúgio, mas que se transformou em um cenário de horror. A viagem foi silenciosa e tensa, com cada som do motor do carro ecoando como um prenúncio de algo ainda mais sinistro. O medo nos acompanhava, e sabíamos que, mesmo em nosso novo destino, a sombra do terror que vivemos ainda nos seguiria. Nosso novo lar ficava numa cidade pequena, longe do caos urbano. As primeiras noites foram tranquilas, sem sinais do drone, e a sensação de medo começou a se dissipar. Porém, essa paz não durou muito. Uma noite, enquanto jantávamos, o som familiar do zumbido metálico preencheu o ar. O terror retornou com força total. Era como se o drone tivesse nos encontrado, e estávamos de volta ao pesadelo assombrado de antes. A presença do drone era inescapável, e começamos a notar que ele não estava apenas nos vigiando, mas também influenciando nosso comportamento. Mariana se tornava cada vez mais paranoica, vendo sinais de perigo em todos os lugares. Eu não conseguia mais dormir, sempre alerta para qualquer som estranho. O medo se infiltrava em nossas conversas, em nossos gestos, em nossos pensamentos. A sensação de estar sendo caçados era insuportável. A cada dia, o horror parecia se intensificar, transformando nossas vidas num pesadelo vivo. Decidimos então procurar ajuda mais especializada. Encontramos um ex-agente de segurança cibernética que se dispôs a investigar nosso caso. Ele instalou um sistema complexo de bloqueadores de sinal e tentou localizar a origem do comando do drone. As descobertas foram alarmantes. O drone não estava sendo controlado por uma pessoa, mas por uma rede de inteligência artificial. Estávamos lidando com algo muito maior e mais assustador do que podíamos imaginar. A revelação trouxe um novo nível de terror. Não havia uma pessoa para enfrentar, apenas uma entidade incansável, assombrosa e implacável. Com o avanço das investigações, descobrimos que não éramos as únicas vítimas. Havia outros relatos de pessoas aterrorizadas por drones, histórias de medo e horror que ecoavam a nossa própria experiência. Reunimos um grupo de apoio, buscando conforto e segurança mútua, mas isso só reforçou a gravidade da situação. Cada relato era mais assustador que o anterior, pintando um quadro de uma ameaça insidiosa e sem rosto. O terror se tornava mais palpável, e o medo de sermos vigiados crescia exponencialmente. As noites tornaram-se uma provação. O drone, agora claramente parte de uma rede sinistra, aparecia com maior frequência, como se quisesse nos lembrar de sua presença constante. As câmeras de segurança registravam sua vigilância meticulosa, e cada novo avistamento trazia uma onda de pavor. Sentíamos que estávamos presos em um jogo de gato e rato, onde nós éramos os indefesos ratos. O horror psicológico era avassalador, e a linha entre realidade e paranoia começava a se borrar. Viver com aquele medo constante era insuportável. Numa tentativa desesperada de escapar, começamos a planejar uma mudança ainda mais radical. Conversamos sobre ir para outros lugares do mundo, sobre desaparecer completamente. A ideia de deixar tudo para trás era assustadora, mas o terror de permanecer sob vigilância era pior. Cada passo dado na escuridão da noite era uma luta contra o medo que nos consumia. Decidimos que não podíamos continuar assim. A fuga tornou-se nossa única esperança de paz, mas mesmo essa decisão estava imbuída de um terror assombrado pelo desconhecido. Nosso plano de fuga estava em andamento, e a tensão era palpável. Cada detalhe precisava ser meticulosamente pensado, cada movimento planejado com precisão. A sensação de estar sendo caçados nos acompanhava a cada passo, e o medo de sermos descobertos antes da hora era paralisante. À medida que a data da partida se aproximava, o zumbido do drone parecia se tornar mais insistente, como se soubesse que estávamos tentando escapar. O terror era constante, e a esperança de liberdade parecia cada vez mais distante. Finalmente, a noite da fuga chegou. Com os corações acelerados e os nervos à flor da pele, nos movíamos com a cautela de quem sabe que qualquer erro poderia ser fatal. Carregando apenas o essencial, saímos em direção ao desconhecido, deixando para trás uma vida assombrada pelo medo. O drone, como um predador incansável, apareceu novamente, mas estávamos determinados a não deixar que isso nos impedisse. A estrada à frente era sombria e cheia de incertezas, mas era nossa única chance de escapar do horror que nos perseguia. Durante a viagem, cada sombra parecia ameaçadora, cada som, um prenúncio de algo terrível. O medo nos acompanhava como uma sombra, e a sensação de sermos seguidos era inescapável.
No meio da noite, paramos em um motel afastado, esperando que a distância fosse suficiente para nos proteger. Mas, mesmo ali, o terror não nos deixava. O zumbido familiar do drone ainda ecoava em nossas mentes, e a sensação de ser vigiado era mais forte do que nunca. Estávamos exaustos, mas o medo nos mantinha alertas, prontos para correr novamente se necessário. Nos dias seguintes, tentamos nos estabelecer em nossa nova localização, uma cidade remota cercada por florestas densas. A sensação de segurança era frágil, como um véu fino que podia ser rasgado a qualquer momento. Mantínhamos um perfil baixo, evitando redes sociais e qualquer coisa que pudesse nos expor. No entanto, o terror nunca nos deixou. A cada barulho inesperado, a cada figura desconhecida, sentíamos o medo ressurgir, como uma sombra persistente que se recusava a desaparecer. Uma noite, enquanto caminhávamos pela floresta, um som familiar nos fez congelar. O zumbido do drone cortava o silêncio da noite, e o terror voltou com força total. A sensação de ser caçados retornou, mais forte e mais assustadora do que nunca. Corremos de volta para casa, mas o drone nos seguiu, implacável. Entrar na casa e fechar todas as portas e janelas não bastou para afastar o medo. O horror de ser vigiado e perseguido era esmagador, e começamos a questionar se algum dia estaríamos verdadeiramente seguros. Desesperados, decidimos procurar um último recurso. Uma pessoa que, segundo rumores, havia enfrentado algo semelhante e sobrevivido. Viajamos até uma cidade ainda mais remota, onde encontramos um homem de aparência cansada e olhar sombrio. Suas palavras foram um misto de conforto e terror. Ele nos contou que, para escapar de vez, precisaríamos confrontar o controlador do drone diretamente. O pensamento era assustador, mas sabíamos que era nossa única chance. A decisão estava tomada, e a jornada até nosso confronto final seria repleta de medo e incerteza. A jornada para encontrar o controlador do drone começou na madrugada. As estradas desertas e a escuridão ao nosso redor só aumentavam o terror que sentíamos. Cada quilômetro percorrido parecia nos levar mais fundo em um pesadelo assombrado. As instruções do homem eram vagas, mas nossas vidas dependiam de segui-las. O medo de falhar nos impulsionava, e a sensação de ser vigiado era constante. O zumbido do drone ecoava em nossas mentes, mesmo quando não o víamos. Finalmente, chegamos a um antigo armazém abandonado, um lugar que parecia tirado de um filme de horror. O prédio, em ruínas, exalava um ar de decadência e mistério. Entramos cautelosamente, os sentidos aguçados pelo medo. Cada passo que dávamos reverberava pelo lugar, como se o próprio prédio estivesse nos avisando para recuar. Mas não podíamos. O terror que nos levou até ali era o mesmo que nos mantinha avançando. Em algum lugar naquele labirinto de escombros, nosso perseguidor nos aguardava. Ao nos aprofundarmos no armazém, encontramos uma sala cheia de monitores, todos mostrando imagens nossas. Era um horror indescritível ver nossas vidas expostas assim. No centro da sala, um computador controlava o drone, e ao lado dele, uma figura encapuzada nos observava. A presença dele emanava um medo palpável, um terror que se infiltrava em nossos ossos. Com o coração disparado e o terror nos guiando, avançamos, determinados a acabar com o pesadelo que havia se tornado nossas vidas. O confronto final foi um misto de terror e adrenalina. O homem encapuzado, frio e calculista, observava nossos movimentos com um olhar assombroso. Cada palavra que ele dizia era carregada de uma ameaça implícita, aumentando o horror da situação. Ele confessou ter nos vigiado por puro prazer, manipulando o drone para instigar medo e desespero em nossas vidas. Sentimos uma mistura de raiva e pavor, mas sabíamos que não podíamos deixar o medo nos paralisar. Tomamos coragem e, numa ação desesperada, atacamos o computador, destruindo o controle do drone. A sala parecia encolher ao nosso redor, o horror se intensificando a cada segundo. O homem tentou nos deter, mas conseguimos derrubá-lo e destruir o equipamento. O som metálico do drone finalmente cessou, e a sensação de alívio foi imediata, embora o medo persistisse. Sabíamos que, mesmo com o controlador incapacitado, as cicatrizes do terror permaneceriam conosco para sempre. Saímos do armazém, exaustos e abalados, mas com um senso renovado de liberdade. A estrada de volta para casa estava envolta em um silêncio inquietante, mas sem o zumbido constante do drone. Cada momento de paz parecia surreal, como se o horror pudesse retornar a qualquer instante. No entanto, a esperança começava a tomar lugar do medo. Havíamos enfrentado o inimaginável e sobrevivido. Agora, tudo o que restava era reconstruir nossas vidas e tentar esquecer o terror que nos assombrou por tanto tempo.
Quando pensamos que tudo havia acabado, percebemos que a verdadeira batalha estava apenas começando. A sensação de liberdade era frágil, como se o terror pudesse nos alcançar novamente a qualquer momento. Cada noite, ao fechar os olhos, ainda ouvíamos o zumbido distante do drone, um eco persistente de um pesadelo que se recusava a desaparecer. A tecnologia, que deveria nos proteger, tornou-se nossa maior inimiga. Vivemos agora com a incerteza constante, sabendo que o terror pode estar a um clique de distância. E você pode ser o próximo alvo. O medo continua, assombrando nossos pensamentos e lembranças, um horror sem fim que permanece, sempre à espreita.